De 200 anos, a lavagem do Bonfim reúne milhares de fiéis. Hoje não vai ser diferente, certamente. Além de quem participa por mero prazer, a gente observa manifestações de religiões de matrizes africanas, elementos também do sincretismo religioso durante o cortejo, essa caminhada de mais ou menos 8 quilômetros entre o comércio e a colina sagrada do Bonfim. Protagonistas da festa, as baianas, não são apenas participantes, não. São guardiãs desta que é uma das manifestações mais festejadas, manifestações religiosas e culturais mais significativas aqui da Bahia. E enquanto a festa ferve na Cidade Baixa, durante todo o dia de hoje, a gente conversa agora com o historiador e professor Murilo Melo, o entusiasta da lavagem do Bonfim. Nosso convidado no Issa Bahia, um prazer recebê-lo, professor. Bom dia. Salve, Jefferson, ouvintes, o prazer é todo meu. Estamos aqui para falar de um dos elementos mais significativos, né, da baianidade, sem sombra de dúvida, a lavagem do Bonfim, que está viva, eu diria que por algo muito interessante, porque tinha tudo para ter acabado essa popularidade ao longo do tempo. Por quê? Porque a lavagem do Bonfim, ela nasce através do viés católico, né? É uma imagem ao Senhor do Bonfim, é um culto ao Senhor do Bonfim, um santo católico, diante de um possível naufrágio de Teodósio Farias, que era um capitão de mar e guerra. E um traficante de escravos. Muito bem salientado, um traficante de escravo. Ele levava fumo, levava aguardente, que era trocado por vidas na África, né? E aí, passando um bom baianês, um perrengue horrível no meio do mar, ele vai... Naufragou? Não naufragou, né? Mas ele vai dizer que caso saia daquela ali, ele vai construir numa colina uma capela, uma igreja ao Senhor do Bonfim. E aí ele traz da cidade dele Setúbal. A pronúncia é Setúbal, que eu vi hoje Setúbal, é Setúbal, em Portugal, pelo amor de Deus. Setúbal Mintube, pelo amor de Deus. O professor, rapaz, eu tenho um ataque cardíaco. Mas a nossa educação, e eu não corrijo, tudo bem, Setúbal. Corrige na melhor oportunidade. Aí ele traz a imagem lá de Setúbal, a réplica ele manda fazer, e aí começa a ganhar fundos para construir uma igreja num lugar bem afastado da cidade. O Bonfim era extremamente longe do centro, e a gente tem uma visão de que Salvador sempre foi assim como é agora. A gente tem uma dificuldade de enxergar que não era assim absurda. Nós somos cegos, completamente cegos. Gente, não tinha comércio. O bairro do comércio não existia, pessoal. O bairro do comércio é um aterro que vai ganhar grandes proporções a partir de 1912 com o JJ Seabra, que ele vai modernizar Salvador e vai aterrar aquilo tudo, e a gente vai conseguir fazer esse trajeto. Porque existia, então, como não tinha comércio, o trajeto para o Bonfim era mais difícil ainda, né? Então a gente ia de barco, né? A gente não tem essa visão hoje, a gente tem uma cultura de que tudo tem que pegar um carro, que tudo tem que pegar um ônibus. Para o pessoal se situar, Avenida da França, Avenida dos Estados Unidos, Miguel Comum, tudo aquilo era mar. Boa parte era mar. Né? O mar batia quase que nas encostas da Conceição da Praia. Lambia ali as escadarias da Associação Comercial. Com certeza, a gente já teve marés altas de bater ali, onde tem aquele monumento ali de Riachuelo, a batalha, a Guerra do Paraguai, ali era tudo mar. Mas você estava dizendo que a lavagem podia não ter sobrevivido ela ao longo dos tempos. Ela nasce com o catolicismo, só que ao longo do tempo ela é abraçada pelas camadas menos abastadas de Salvador, né? As comunidades menos abastadas, as pessoas que não moravam tanto no centro, nas periferias, começam a abraçar o Bonfim, né? O Bonfim tem várias curiosidades, né? O festejo do Bonfim começa com São Gonçalo. Pouca gente sabe isso. Tudo começa com São Gonçalo. São Gonçalo tinha um apelo popular no século XIX absurdo. E aí São Gonçalo vai atrair o popular para a festa. Vai atrair as mulheres que queriam fertilidade, as mulheres que queriam ter filhos, né? É o tocador de viola. São Gonçalo é o santo do povo. Ele é o tocador de viola. É fantástico o São Gonçalo. E aí vai ter um arrobo, vai ter uma presença popular maciça na lavagem ali, fora do Bonfim, para São Gonçalo.
Só que a Igreja Católica não via com bons olhos isso daí. Poxa, isso aqui é uma festa que tem que ter uma liturgia X, vamos afastar aí esse negócio. Festa mundana. Deixa eu controlar isso aqui. E aí São Gonçalo começa a ser esvaziado. O povo começa a não se identificar. E aí eles começam a ter uma popularidade muito grande a lavagem do Bonfim. No processo da lavagem da escadaria, feita pelos escravizados, sempre tinha música. Porque isso é uma coisa universal, é uma coisa atemporal. Sempre se lavou o terreiro, sempre se lavou o santo para o dia da festa. Nos países ibéricos, que é Portugal, Espanha, que nos vai nos formar, também tinha essa cultura de... E a participação das baianas? Hoje elas têm um papel central na lavagem? Qual é a origem disso? Bom, as baianas seria hoje, em relação à lavagem, o grande ponto da lavagem, né? Acho que tudo gira em torno das baianas em relação a esse cortejo, né? Elas que abrem esse cortejo, a sua indumentária, tudo começa com a ida para a lavagem do adro, da parte de fora, e a gente lavava também a parte de dentro, né? Só que a partir de 1889, né, o arcebispo, né, o Dom Luís, vai proibir a entrada na igreja. Quis varrer o povo. Não, aqui não pode ter isso daí, porque aqui é uma festa religiosa, tem que se comportar como um tal, e vocês ficam cantando, vocês tiram da visão que ele considerava primaz em relação ao festejo, que era um festejo religioso. E as baianas já vão se fazer presente desde esse momento, né? E ela, digamos que são as guardiãs do passado. Porque em relação à lavagem do Bonfim de hoje, mudou muita coisa e pouca gente sabe disso. Acho que sempre existiu o branco. A lavagem do Bonfim, o tradicional é o branco. Nunca existiu esse negócio de branco na lavagem do Bonfim, rapaz. A lavagem do Bonfim só vai começar a usar o branco a partir da década de 50. Eu tenho crônicas de Jorge Amado, que ele participa da lavagem do Bonfim em 1945. Que é o ano que a gente acaba a Segunda Guerra Mundial, e Jorge Amado faz crônica belíssima do que ele vê, e ele fala do colorido das roupas. Olha. Então, é uma coisa recente, parece que é uma coisa secular, o branco na lavagem do Bonfim. Professor, o senhor está falando da perda do colorido, da substituição pelo branco, eu imagino que tem alguma relação também com o hábito, porque se associa o senhor Bonfim ao Oxalá, perfeito, né, que é o perfeito. branco. Agora, havia um outro colorido na festa, essa eu cheguei a ver nas primeiras vezes que cobria a lavagem do Bonfim, que eram os jegues da lavagem do Isso. Bonfim, as barracas, que não eram padronizadas. Me lembro dos banquinhos, né, os tamburetes das barracas, eram mosaicos também de fórmica, etc. A gente perdeu esse... Perdemos. A lavagem do Bonfim nunca é a mesma de um ano para o outro. Acho que os jegues fazem falta. Os caminhões eu não sinto falta, não. Mas os jegues, as carroças, eles eram jegues... figuras marcantes na lavagem do Bonfim. Se enfeitava o jegue com papel celofane colorido, colocava resto de aí aquela expressão, tecido, mais enfeitado do que jegue na lavagem do Bonfim. Exatamente. Então o jegue era um festejo à parte, porque ele levava água, levava o pote, levava as pessoas, e Salvador se comunicava, se integrava por jegues, por carroças. Não tinha essa lógica de rodovia, de carro. Isso é uma invenção moderna. E aí a gente sempre se ligou em relação aos espaços por barcos e por jegue. Eternamente, né? Sempre. E aí era uma permanência o jegue. O mundo tinha mudado, Salvador tinha mudado, a gente tinha colocado carros, inventado carros, os carros invadiram, mas o jegue permaneceu, ele era uma permanência, e tanto que é uma expressão na cultura popular. Rapaz, você tá mais enfeitado do que jegue na lavagem do Bonfim, né? E as barracas é um caso à parte. As barracas eram a apoteose da lavagem do Bonfim, né? As barracas que vendiam comidas típicas, rabada, sarapatel, cozido, efó, não sei se vocês conhecem aqui. Cada vez mais raro você encontrar um efó. O bom efó de taioba mesmo, né? Tem gente que faz língua de vaca. E eu peguei fotos fantásticas de Pierre Verger e de Voltaire e Fraga. Da década de 50, eles cobriam a lavagem do Bonfim, eles fotografavam as barraquinhas, que era um espetáculo, né? Era um espetáculo as barraquinhas. E também os parquinhos. Tinham parquinhos na lavagem do Bonfim. Você ia assistir até um dia desse. Não faz tanto tempo assim. Né? Tinha uma espécie de roda gigante, tinha um candomblé elétrico que eles inventaram. Essas desfigurações, professor, o senhor mesmo falou,
desfigurou, mas não acabou com a festa. Será que a gente ainda... Porque sobreviveu o quê? A lavagem do Bonfim, festa de Iemanjá, basicamente. As outras, segunda-feira gorda da Ribeira. Tem a festa de Itapuã. Foi, de Itapuã ainda tem também, porque Itapuã guarda muita resistência ainda. Né? Dá pra gente imaginar daqui a 10 anos o que é que vai ser essa festa do Bonfim? Não dá para imaginar, porque as mudanças no nosso tempo, elas são muito rápidas, né? Inventamos o celular, o mundo mudou inteiro. E a lavagem do Bonfim, ela não é estanque, ela não está parada numa prateleira. Ela acompanha as mudanças do tempo, porque os personagens são diferentes. Aquelas pessoas... Agora a gente vê, né, incorporou o samba, o pagode, blocos de rua. Pois é. A lavagem do Bonfim, ela como é extremamente antiga, ela acompanhou todas as mudanças do mundo e da Bahia. Ela chegou a ter trio elétrico, ela chegou a ter... o pessoal nem ia... eu vou para a lavagem do Bonfim, mas nem pisava no Largo de Roma. Ficava por lá mesmo, na Contorno, onde tinha trio elétrico. Um pouquinho mais. Você falar, as filas de caminhões, né, dias antes da lavagem, subia Contorno, fila de caminhão para guardar lugar. Né? Exatamente. Isso aí já é uma memória histórica, isso aí já é uma fonte. Você falar isso daí já serve para uma dissertação para o livro. Porque isso acaba em 98, né? Isso acaba em 98. A gente chegou a ter 29 caminhões de trio elétrico na lavagem do Bonfim, né? Imagina. Era um carnaval. Era um carnaval, né? E a galera quase que interditava Contorno. A tendência era aumentar, né? Se deixasse, aumentava. E a galera nem ia lá no Bonfim. Agora, e o elemento político da festa do Bonfim, professor? Como a gente tem eleição a cada 2 anos, ou é ano de eleição, ou é véspera de eleição. Né? A lavagem do Bonfim sempre foi um termômetro político, né? Era quase que uma obrigação do candidato ou do cara da situação, político da situação, se fazer presente ali na lavagem do Bonfim. E você, a partir da popularidade dele, dos aplausos ou da vaia, você vai ver como ele está fazendo a sua administração sob o julgo popular, ou como vai ser as eleições lá na frente. Então, assim como a gente observa no 2 de julho, né? No o 2 de julho é a mesma coisa. 2 de julho é um capítulo à parte também, tão complexo como a lavagem do Bonfim. A lavagem do Bonfim dá pra gente falar sobre o cortejo, dá pra falar sobre a imagem do Bonfim, dá pra falar sobre a irmandade do Bonfim, sobre as baianas. É super interessante a lavagem do Bonfim. Tem agora essa nova tradição da procissão marítima, né? Pois a gente vai colocando novos elementos. Já é uma tradição. Já virou, já se cobra. Eu vi as pessoas cobrarem. Esse ano não vai ter não, professor. Como se eu organizasse, eu falava. A imagem, ela não sai de lá da colina sagrada, da mansão da misericórdia. A imagem, ela fica lá, sai a peregrina, a gente chama de peregrina, que é uma réplica. Ela vem de barco até a Conceição da Praia e ela fica lá na Conceição da Praia. Depois volta. É interessante que essa imagem original trazida de Setúbal saiu poucas vezes na história de dentro da sua mansão lá. Pouquíssimas vezes. Foi nos momentos mais difíceis. A que está lá é a original? A original que Teodósio compra, ele manda fazer. Aqui ele se inspira, tá lá em Setúbal. Setúbal. Não Setúbal. Pelo amor de Deus. Originalíssima. Aqui tá lá a nossa imagem, aqui, diz tanto pra gente, né? Ela fica lá guardada e saiu pouquíssimas vezes. Ela saiu na época do cólera mórbido, que assolou a cidade muito mais do que o corona, mas muito mais. O cólera morbus é um capítulo para a gente discutir aqui, absurdo, em 1855 ela sai para proteger a cidade. Olha a simbologia que essa imagem tem sobre a nossa cabeça, né? Ela sai na Segunda Guerra Mundial também, ela sai na seca, então ela sai pouquíssimas vezes para trazer a bênção, a proteção. Olha o quanto a gente leva de sentimento e quanto a gente acredita naquela imagem, né? Ela sai de lá para nos salvar. Professor, deixa eu lhe fazer agora uma provocação e para levantar a bola para o senhor bater na gente. A cobertura da imprensa sobre a lavagem do Bonfim ao longo desse tempo todo, a gente colabora para folclorizar a festa ou a gente leva informação que proporcione a nós, soteropolitanos, baianos, de uma forma geral, conhecer melhor essa história? A imprensa é complexa, né?
não existe a imprensa, né? Existem jornalistas, rádios e rádios. Cada uma tem a sua abordagem, né? Ao longo desse tempo, eu tive a oportunidade de estar aqui, como está tendo, de conversar com vocês, que tem perguntas que fogem ao clichê aqui, ao folclorismo, né? Já tem outros veículos que ajudam a manter esse folclore. Eu acho que o ser humano ele se alimenta mais do folclore, é melhor, ele prefere mais fácil, ele né? prefere a mentira do que talvez a verdade ali. Se conta uma história e ela é mais bonitinha, é mais palatável, e a gente continua a seguir aquilo ali, ou muitas vezes por preguiça de enxergar o que está ali por trás. Às vezes até acrescenta alguma coisinha. Tá? Pois é. Então existe essa complexidade aí na imprensa em relação ao Bonfim, em relação a tudo que diz respeito à baianidade, né? O fato é que a gente ainda vai estar falando muito dessa lavagem, espera-se que não morra pelo caminho aí, que ainda tenha muitas edições, mas por hora tá aí, ó, 280 anos, não é isso? 280 anos de lavagem do Bonfim. Já que você falou em 2 de julho, Jefferson, já provocar aqui o professor para voltar para a gente falar dos 200 anos da festa, que esse ano agora a gente comemora. Exatamente. Foi ano passado? O 2 de julho, a vitória da gente se dá em 1823, que é um ano depois da independência do Brasil. A festa se dá em 1824, seria 201 anos. Já fechamos 200 anos ano passado. Nos 200 anos virou um clamor nacional pela primeira vez. Então, que tem a ver com o Bonfim, né? Por conta do hino. É interessantíssimo o hino do Bonfim, interessantíssimo. Quando se fez 100 anos do 2 de julho, em 1923, foi organizada uma comissão para festejar aqueles 100 anos de independência da Bahia. Vamos festejar isso aí. E aí intelectuais terminam se organizando para festejar os 100 anos da nossa independência. E o que é que vai acontecer? Um secretário vai pedir, um secretário da Fazenda vai pedir a um grande poeta, Arthur de Sales, para fazer um hino em comemoração aos 100 anos de independência da Bahia e fazendo uma alusão ao Senhor do Bonfim, que seria o hino do Senhor do Bonfim. E Arthur de Sales, que é um intelectual, inclusive, é um dos ídolos do pai de Caetano Veloso. O pai de Caetano Veloso babava por esse intelectual Arthur de Sales, poeta, né? Retado, maravilhoso. E aí ele vai acreditar a vitória do 2 de julho ao Bonfim. Ele vai dar uma visão católica à vitória. Glória a ti neste dia. Entrando em contradição com a visão popular, porque a visão popular qual é? A do caboclo. Ganhamos por quê? Por causa do caboclo, por causa do Senhor da Mata. E aí vai dar essa versão católica e o povo vai abraçar. Um papo com o historiador, sempre uma aula de história. Muito legal, muito obrigado. Nosso querido historiador e professor Murilo Melo, dando essa aula pra gente. Muito obrigado mesmo, viu? Que você aproveite ainda, tem muita festa pela frente. E até uma próxima, Murilo. Eu que agradeço. Foi uma honra aqui estar conversando com vocês, um papo bacana, descontraído, muito informativo e fugindo totalmente aí aos clichês, viu? Parabéns. A gente se esforça. Muito obrigado, bom dia pra você. 8h50 na Tarde FM.